As únicas cantadas que eu recebi até hoje foram de mulheres, 2, presencialmente. Caramba! Uma num lançamento de um livro e outra num evento do YouPix no Rio de Janeiro. E A como foi menina abordagem? chegou, essa segunda, chegou e falou assim: e se eu te desse um beijo na boca aqui agora? Tipo, eu tava sentada conversando, ela só chegou e falou. Eu falei, uai, moça, eu ia falar, tá louca? Pirou? E aí foi isso. Ela falou, desculpa, mas eu tinha que tentar e tal. Falei, não, beleza. Agora, de cara, eu já recebi, por exemplo, num outro lançamento do livro, um poema. O cara escreveu um poema mais fofo, que não tinha nada de romantização, mas era um poema para mim. Você vê como os estereótipos são umas coisas Você vê? loucas, né? E Você a achando que... outra cantada de menina, como foi? Foi... Foi não presencial? lembro exatamente. Foi presencial, foi num lançamento, se não me engano, foi em Curitiba. A Mari fala que as mulheres Mas não são foi mais, nada absurdo. são mais no meu caso, agressivas também. não achei agressivo. Não, agressivo mas... que eu falo. Tipo, ousada, não tem, né? não tem meio termo, já chega falando, né? É isso daí mesmo. Eu creio que sim. Assim, as minhas experiências até hoje foram essas. E aí, a gente estava falando da história mais bizarra. Ah, é. Eu recebi uma história, acho que tem uns 2 anos, de uma menina que, inclusive, está lá no canal como uma história mais bizarra que eu já recebi mesmo, porque, né, tem que usar o clickbait e a porra toda, porém, entrega. A menina me mandou um e-mail contando que ela tinha perdido a memória dos últimos, não lembro exatamente, mas acho que era 5, 10 anos. E que ela não... E ninguém falava sobre o assunto com ela. Ninguém tratava sobre o que aconteceu durante aquela fase da vida dela. Diz ela que só lembra de estar internada no hospital e de não lembrar mais nada desse período. E aí ela lembra a escola que ela estudava, porque ela estava, sei lá, no ensino fundamental. Fundamental é de quinta a oitava? Quinta a nono? Porque mudou da minha época pra cá agora. Quantas vezes mudou da sua época para cá? Só para eu Sei saber, lá, assim. uma vez só. Tá. Pra mim era de primeira a 8ª série, era assim antes. Entendi. Não é? Aí depois era colegial. Sei. Nossa, apareceu um cara de repente aqui. E aí, ela falou que tinha perdido essa memória e ela estava numa de decidir se ela ia buscar ou não informações sobre esse período, porque como todo mundo fugia do assunto, ela achava que ela tinha a sensação de que era uma coisa muito pesada. Qual que era a suposição dela? Ela acha que ela foi abusada por alguém próximo, engravidou, teve o filho, e a avó, ou tia, não lembro exatamente, mas alguém da família, eu acho que foi a avó que deu o filho para uma tia criar. E ela suspeitava disso porque a avó tinha uma caixinha de coisas guardadas, sei lá, memórias, que a avó não deixava ela mexer. É muito novela mexicana. Tipo... Não deixava ela mexer. E aí, um certo dia, ela teve curiosidade, nessas ânsias de tentar descobrir o que era, foi mexer e achou uma foto falando alguma coisa escrito atrás que dava a entender e era da época que ela tinha, de um bebê, e era da época que ela tinha perdido a memória. E eu fiquei, cara, eu sempre fico, será que é real? E às vezes eu fico, não, é muito difícil uma pessoa ter criatividade suficiente para inventar uma história desse nível. Criatividade de filme mesmo, né? E mesmo que seja escrito, tem uma parada de tom também. Tipo, você meio que sente o tom da pessoa de ser verdadeiro ou não. E eu acreditei que era, tipo. Depois, quem for lá assistir o vídeo, me conta se acreditou ou não. Mas aí, no final das contas, eu conversei com ela antes de fazer o vídeo, porque eu fiquei meio grilada, assim, né? É uma situação bem complicada. E depois fiz o vídeo e conversei com ela depois. E ela, a última vez que eu tinha falado com ela, ela me falou que decidiu não procurar. Porque ela acha que não está pronta para isso. A terapeuta dela concorda que ela não está pronta para descobrir se foi exatamente isso. Cara, eu sou tão ansioso, eu não conseguiria... Você não é assim? Eu tenho que saber. Eu sou assim, mas eu acho que é porque a gente não está na pele dela. Porque se isso deixou ela nesse ponto de perder a memória, não é uma coisa que ela consegue lidar mesmo. E pode ser uma coisa Tem que ser trabalhada. Ela pode descobrir, ter outra Exato. crise e ter um lapso de novo. Mas o medo dela é exatamente esse. E aí ela fica com um gap de décadas na vida, sem saber o que rolou. Caramba, é meio aquele filme Memento, só que o dele era de 15 minutos, ela de décadas. Você assistiu isso daí? Não. Posso ter assistido, mas minha memória para nome de filme... não é Memento, é Amnésia que chama. Que ele esquecia os últimos 15 minutos aí. Sempre ele era um branco e ele tatuava as coisas pra lembrar. Cara, imagina que absurdo você não lembrar das coisas.
Eu acho que uma das coisas que mais me assusta de ficar velho, assim, um dia, é perder a memória. Alzheimer deve ser muito foda. Você não lembrar das coisas. E você nem lembra que não lembra, entendeu? Isso é o pior. Eu acho que perder o controle pode ser pior, eu acho, na minha opinião.